Boa tarde, tudo bem, pessoal do Instagram? Como vocês estão? Conforme prometido, eu falei que ia abrir essa live do evento Ativação Mulher. Eu estou aqui falando há muito tempo sobre esse evento, não é mesmo? E peço que você encaminhe aí para uma mulher que possa estar assistindo. Parte desse evento não vai ser transmitido total, tá? Mas eu prometo que uma boa parte vocês vão ter aí a possibilidade, ter aí a oportunidade de assistir essa live que é referente ao evento, tá bom? Daqui a pouco eu vou começar, vou só ficar aqui do ladinho e na hora de encerrar eu dou um tchauzinho aqui e a gente finaliza, tá bom? Um mundo de girassóis, né? Vocês vão entender os girassóis. Boa tarde, sejam bem-vindos. Fiquem aí que já estamos iniciando. Atrasamos um pouquinho, mas já estamos começando. Tem que ficar aqui mesmo, porque... Aí a gente comeu pão de queijo. Comeu pão de queijo, comeu lanche, vocês. Boa tarde, mulheres abençoadas que estão aqui, que atenderam a esse chamado do dia 7 de dezembro de 2023. Estou muito feliz pela presença de todas vocês, as que ainda vão chegar, as que não puderam vir. Faz parte do todo o movimento, né? A gente sabe que tem mês de dezembro é um mês, né, corrido, enfim, tem várias coisas que acontecem. E obrigada por terem atendido esse chamado, né, de entender um pouco mais qual que é o propósito da Ativação Mulher, o que a gente quer dizer com o melhor ano da vida, né? E eu sei que praticamente conheço todas vocês, Amanda, né? Primeira vez que eu conheço pessoalmente, né? Pouquíssimas vezes que a gente falou. A gente já fez uma live juntas e de qualquer forma, né? A gente vai estar trazendo um pouco mais de história, um pouco mais de interpretação de aonde eu entro em todo esse contexto que eu quero trazer para vocês e principalmente falando o porquê eu trouxe essa frase que eu tenho trabalhado, inclusive nas redes sociais, o posicionamento do ser mulher, que a mulher que fortalece, ela fortalece emocionalmente. Essa semana a gente falou bastante sobre o fortalecimento emocional da mulher, espiritual, o que está ligado a isso, né? Então, é óbvio que a gente tem que trazer um contexto, é importante a gente trazer, vou vir um pouquinho para cá que acho que fica melhor. É importante a gente trazer uma interpretação do que se trata o evento e por que eu decidi fazer esse evento e o que tem a ver com vocês, né? Porque antes de mim tem, né, com certeza um porquê vocês, o que chama a atenção de vocês para virem também, né? E um pouquinho, eu sei que esse tipo de apresentação eu nem gosto de fazer no começo, mas como tem pessoas que não me conhecem muito em relação a minha história acadêmica, né? Então eu trouxe um pouco de quem é a Roberta na parte mais acadêmica, que eu tenho 43 anos, sou curitibana, casada com o Edilson, me considero uma apaixonada pela vida, amante dos girassóis, da natureza, das árvores, dos pássaros. Me considero também uma filha escolhida de Deus, vou explicar também um pouquinho mais para vocês sobre isso. O que eu tenho em relação a estudo? Sou formada em administração de empresas, tenho uma MBA que foi feita na Uninter, estou terminando uma ciência da felicidade aqui na Unicesumar, tenho cursos
extras aí diversos, não paro de estudar, não paro de fazer curso. Hoje me apresento como palestrante de inteligência emocional e também comportamental, realizo alguns cursos, inclusive tem aqui, tem aqui a representação das mulheres do Instituto Mais Brasil, onde eu estou realizando curso lá com elas, faço atendimento de coaching individual com algumas mulheres também, coordeno evento, enfim. É aquilo que a gente conhece, né? As mulheres que têm vários papéis, várias atividades, ao mesmo tempo eu tenho com certeza focado muito mais algumas coisas na minha vida para fazer a diferença em tudo que eu preciso, tá bom? E isso aqui eu trouxe do que vocês, a maioria de vocês responderam no formulário, né? Qual que é a expectativa do evento, afinal? Né? Fiz ali de uma forma aleatória, e muitas de vocês colocaram que está curiosa, que sempre extraordinário está com a Roberta. Ó, gostei dessa daqui. Mas todas muito legal, porque tem a ver com conhecimento, né? Todas têm a ver com conhecimento, e isso é bem poderoso de vocês estarem aqui buscando conhecimento. Isso é um dos pilares, principalmente quando falo uma faculdade, por que não, né? E para a gente ampliar nossos conhecimentos, viver o momento, aprender muito conteúdo. Aqui falou que tá curioso, eu achei engraçado, tá curiosa, quer saber o que vai acontecer. Empoderamento feminino, bacana. Então aqui é uma forma de vocês fazerem uma visão geral do que as mulheres que responderam os formulários, né, mesmo que não estão todas aqui, mas qual a expectativa? E vamos ver se a gente consegue atender essa expectativa ou parte dela, né, para que realmente tenha aí falar assim, realmente valeu a pena a minha presença lá. E antes de eu dar continuidade, eu vou fazer agora algumas reflexões, tá? E as reflexões têm a ver com todo o nosso cotidiano, não tem assim, vamos dizer, não tem uma receita de bolo, né? Na realidade, ele não tem algo assim, uma coisa, verdade absoluta, vamos dizer. Tudo tem base de estudo. Eu trouxe aqui algumas, três principais livros que foram minha base de estudo junto com toda a minha formação, para que vocês entendam o que eu quero propor para vocês, e mais um livro novo que eu também vou explicar para vocês. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Por que algumas mulheres se consideram prósperas em todas as áreas da vida, ou em algumas áreas da vida, ou prósperas financeiramente e outras não? Por que algumas mulheres se consideram felizes no relacionamento? E quando a gente fala em relacionamento, é porque tem a ver com, eu estou no casamento, eu estou no relacionamento, que eu me sinto bem, que tem respeito, tem carinho, tem abraço, tem elogio. E por que algumas entram em alguns relacionamentos, ou estão em alguns relacionamentos, que se sentem perdidas, que tem falta de respeito, que tem discussão, que tem brigas, que tem inclusive violência, e que inclusive passam até por alguns divórcios, ou não conseguem realmente ter um relacionamento saudável, por isso diz respeito a relacionamento amoroso. Em relação à saúde, por que algumas mulheres se sentem bem com o seu corpo, fazem academia, conseguem cuidar da saúde, conseguem cuidar da alimentação, e muitas, na grande maioria, a gente sabe que nós mulheres temos essa guerra em relação à balança, em relação a controlar peso, em relação a fazer um lanchinho, sair da dieta, em fazer um exercício, em manter uma saúde que se considere plena e feliz. E por que algumas mulheres, e eu vou dizer que a maior parte delas, segundo estudos, não conseguem ter uma vida emocional boa? E esse emocional tem a ver com o quê? Com o controle da ansiedade, com a questão de precisar de remédios para dormir, mulheres que vivem ansiosas, vivem no futuro, ou têm muita dificuldade em ressignificar coisas do passado, traumas, problemas com mágoa, enfim, tudo que está relacionado à vida emocional da mulher. E por que muitas assim se sentem bem, felizes? E quando a gente fala bem, não tem a ver com só o sorriso no rosto. O sorriso, a tristeza, a alegria, elas fazem parte das nossas emoções. Só que porque muitas acabam ficando no lugar da tristeza, ficando no lugar da raiva, ficando no lugar da angústia, ficando no lugar da ansiedade. Então, essa é uma reflexão para a gente realmente avaliar e entender por quê. Por que algumas se consideram mulheres que têm uma fé, acreditam numa energia, acreditam em Deus, acreditam em algo, e colocam isso como um pilar para a vida delas, como força para a vida delas, e muitas não. Muitas, de repente, nem aprenderam
ter vida espiritual? Porque muitas vezes a pessoa considera que a vida espiritual é sair da religião. Então eu pergunto para vocês, por que muitas mulheres se consideram prósperas na vida e outras não? E eu trago também sobre dinheiro, né, vida financeira. Por que algumas mulheres se consideram prósperas financeiramente, conseguem pagar suas contas, conseguem fazer investimentos, conseguem ter realmente renda de acordo com o que acredita que é possível, que é merecedora, como empreendedora, como CLT, e a grande maioria trabalha para pagar tudo. Isso não só as mulheres, né? Isso praticamente a maioria dos seres humanos. Quando a gente olha os dados, né, de tudo, em relação a tudo que se tem sobre esse assunto. E quando a gente traz essa analogia da árvore, você consegue entender que por que uma árvore dá frutos e a outra não. Então, eu pergunto para vocês mais uma vez, né? Por que algumas mulheres consideram ser prósperas em todas as áreas da vida? Ou é possível ser próspera em todas as áreas da vida? E a maioria, a realidade é que 98% no mundo considera não ter prosperidade em todas as áreas da vida, segundo os estudos. E aí, o que eu quero trazer para vocês é uma explicação científica sobre isso. Só que antes, eu vou pedir para vocês fazerem uma breve respiração aqui comigo, tá bom? Para a gente conseguir se concentrar, porque as perguntas mexem com a gente, eu sei que mexem. Então vamos lá, vamos fazer uma respiração, puxando com aqui a Marina, né? Puxando 4 segundos, soltando 4 segundos, puxando 4 segundos, segura 4 segundos e solta 4 segundos. Mais uma vez, puxa, segura e solta 4 segundos. Mais uma vez, vocês aí no Instagram também. Puxa 4 segundos, segura 4 segundos e solta 4 segundos. Pronto? Bem rápido. Afinal, se todas nós queremos ter prosperidade na vida, se todas nós acreditamos que se tem pessoas que conseguem ter prosperidade, pelo menos em algumas áreas daquela que a gente acabou de citar, o que impede de termos essa prosperidade? O que impede da gente ter o relacionamento que a gente acredita que a gente quer, que a gente merece, que a gente gosta? O que impede da gente ter um corpo com saúde, um corpo que faz com que a gente se olhe no espelho e goste do que a gente vê? O que impede, muitas vezes, da gente ter o que a gente acredita que é possível ter em relação a dinheiro, saúde, negócios, em todas as áreas da vida? O que me impede? O que impede a cada uma de vocês? A explicação que eu vou trazer para vocês aqui, tenho certeza que muitas de vocês já ouviram. A questão é que quando a gente não entende uma base, a gente não consegue fazer uma visão de futuro se a gente não entende o que ficou para trás. E todas as decisões que a gente toma na vida, inconsciente ou conscientemente, isso tem que estar ligado às nossas escolhas, às nossas decisões, aos comportamentos, tudo que está relacionado à nossa vida, ele vai produzir um resultado. Sim ou não? Você concorda? Tudo tem um resultado. É a história da lei da semeadura. Plantou, colheu. Só que se a gente acredita que está plantando em relação ao trabalho, está plantando em relação aos negócios, está plantando em relação à família, por que mesmo assim eu não consigo escolher o que eu mereço? Por que mesmo assim esse plantio, essa prosperidade, ela não aparece na minha vida de fato, de verdade? Isso que eu estou falando para vocês tem uma raiz. E tudo que determina os nossos resultados de vida, que vocês já devem ter ouvido falar, chama-se crença. Como essa imagem que vocês estão vendo, as crenças, elas estão
por debaixo. Elas estão na raiz. Elas estão como aquele iceberg, estão submersas. E afinal, se a gente entende que crenças são o que impede, o que é crença? Quando a gente fala em crença, a gente pode entender que tem a ver com a nossa religião, com algo que a gente aprendeu em algum momento da nossa vida, principalmente na nossa infância. Tenho certeza que muitos de vocês já sabem que é isso que é crença. Então se trata de uma forma superficial a explicação. Só que eu vou me prolongar um pouco mais essa explicação para que fique claro para vocês o quanto as nossas crenças, o que a gente acredita de forma consciente ou inconsciente, no que a gente aprendeu relacionado à nossa infância, está totalmente ligado com os nossos resultados sendo produzidos hoje, na vida adulta, e que muitas vezes a gente não tem essa consciência. Eu vou dar essa explicação sobre as sinapses. De 0 a 12 anos, tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos dos nossos pais substitutos, pessoas com quem a gente foi criado, seja avós, sejam pais adotivos, tudo que a gente passa do 0 aos 12 anos é formado as nossas crenças. Existem aí já estudos, né, também, tem outra linha de estudos que defende aí até os 8 anos, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E o que são crenças então? As crenças são conexões neurais, que vocês estão vendo aqui, sinapses. Conexões neurais que nós aprendemos, no que nós vimos, ouvimos e sentimos em todo esse período. E, através de um estímulo sinestésico, esse estímulo sinestésico auditivo ou visual, esse estímulo, por exemplo, que quando eu toco aqui, ele transforma numa resposta para o meu cérebro. Através de eletroquímica e tudo mais, e transforma nisso que vocês estão vendo. Então, cada aprendizado da infância transforma numa conexão neural. E cada conexão neural dessa é um aprendizado. O que eu aprendi sobre dinheiro? O que eu aprendi sobre a família? O que eu aprendi sobre o relacionamento dos meus pais? O relacionamento com o conjugal dos meus pais? O que eu vi? Tudo que foi formado nos nossos 0 a 12 anos, ele foi formado essa crença. E essa conexão neural é assim, cada vez que forma, é formada assim como se fosse 2 cabos sendo ligados, como vocês estão vendo aqui. Isso de acordo com o que você passa nas experiências vividas na infância e também está ligado também à escola, à televisão, tudo que a gente teve de conexões dentro desse período. E aí, dando um pouco mais de ênfase sobre os ciclos da vida, quando eu falo para vocês que nós, seres humanos, temos 8 grandes ciclos da vida, os 4 primeiros são onde são formadas as nossas crenças. E aqui que eu vou trazer algo para vocês um pouco mais profundo, porque as nossas crenças, elas começam desde o ventre materno, a partir da 20ª semana de gestação. Porque já temos ali as conexões sendo formadas, e se o bebê não tem ainda, não tem como ver, não tem como ouvir, não tem como sentir, como que ele vai ter essas sensações? Como que ele vai ter essas crenças formadas no ventre materno? Através das sensações. As sensações do que a mãe passa na gestação, de tudo que ela alimenta dentro da gestação, e aqui eu falo uma alimentação espiritual, emocional e, claro, física, né? Essa parte vou deixar um pouquinho de lado, porque a gente sabe que é óbvio, né? Então, da 5ª à 20ª semana está sendo formado. E a partir da 20ª semana, essas sensações, ou seja, tudo que nós, agora vamos pensar em nós, tá? Eu sei que muitas de vocês são mães, e eu sei que vocês vão começar a pensar nos filhos de vocês nesse momento. E eu quero que vocês façam esse esforço de racionalizar mesmo em relação a vocês, principalmente quem é mãe, tá? Principalmente quem é mãe, não pensar nos filhos, tá bom? E pensar em vocês. Todas nós viemos, né? Todas nós viemos do ventre materno. Então, aqui está separada a parte das infâncias, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando a gente fala dos 0 aos 12 anos, o período pré-natal, primeira infância, segunda infância e o período da terceira infância, que vai dos 6 a 12 anos. Todo esse período estão sendo formadas mesmo, é algo novo, literalmente. Se você aprendeu que dinheiro não dá em árvore, que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, que eu tenho que trabalhar
que eu tenho que estudar para ganhar dinheiro ou para fazer dinheiro, é isso que você aprendeu na infância. E está tudo bem. Só que é importante a gente entender que todo esse aprendizado foi nesse período. Ok? E aí eu pergunto para vocês. O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais que formaram essas crenças relacionadas ao amor? Qual foi a crença que foi relacionada ao amor? O que vocês viram no relacionamento? O que vocês viram dos seus avós, dos seus tios, das pessoas que estavam ali, que vocês estavam sendo cuidados? Afinal, a gente quando é um bebê ou criança, a gente precisa de afeto, de amor, de carinho, de cuidado, sim ou não? E o que vocês viram, então, relacionado a tudo que se trata de relacionamentos conjugais, relacionamentos amorosos, relacionamentos de pais e filhos, de irmãos, de tios? Aqui é amplo, é todo tipo de relacionamento. E sobre dinheiro, o que você ouviu relacionado a dinheiro? Que dinheiro não dá em árvore, ganhar dinheiro é difícil, que tem que trabalhar muito, ficar rico, nem pensar. A gente não nasceu nessa vida para ficar rico. Rico, enfim, qualquer outra crença que vocês já sabem. Nem vou dar tanto exemplo, que vocês com certeza conhecem essas crenças que muitos de nós ouvimos, não é verdade? Agora eu falo aqui para vocês. O que vocês ouviram, né? Eu sei, trago para mim, mas eu vou falar para vocês. O que vocês ouviram relacionado a vocês? Foi elogio? Minha filha, você é uma menina linda, você vai crescer, vai ser uma mulher de sucesso, vai ser uma mulher abençoada, eu te amo, quantos eu te amo você ouviu? Você será uma bênção na família, você é uma mulher inteligente, você é uma criança inteligente, parabéns por você ter feito isso, quantos parabéns você recebeu pelas coisas que você fez, e que você agradou a sua família, agradou os seus pais, agradou as pessoas que criaram, que tiveram esse período com você. Ou você ouvia assim: mulher nasceu para sofrer, mulher nasceu para ficar com o umbigo no fogão, cozinhando. Mulher só sabe gastar dinheiro, vai lá pro shopping, é só mulher que está gastando dinheiro. É uma burra mesmo, mulher no volante, perigo constante. Mulher, né? Homem nenhum não presta, minha filha, não case, não arrume relacionamentos, porque homem nenhum presta. A sua irmã, a sua prima é bem melhor que ela faz, melhor que você não faz nada direito. A sua vizinha, a sua, sei lá, quantas vezes você foi comparada, né? Não faz nada que preste, enfim, engole o choro, né? Então, todas essas falas, que não precisa a gente se estender, que eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram algumas conexões aqui, sabem o que você ouviu de bom e o que você ouviu de ruim sobre você. E uma criança de 0 a 12 anos, até dentro da barriga da mãe, ela merece ouvir coisas desse tipo, ou até pior que isso? Então, a gente começa a entender um pouco mais como foram realmente formadas essas crenças. Em relação a ser mulher, porque quando fala da mulher, fisiologicamente, o que a gente ouve sobre a mulher, né? Que a mulher, ela sofre demais. Muitas de vocês talvez falaram ou ouviram alguém falar que é muito ruim menstruar. Eu odeio menstruação, porque isso é horrível, acaba comigo, me deixa mal. Se existe outra vida, eu preferia ter vindo homem, porque não é fácil ser mulher. A mulher tem que abandonar a vida para cuidar dos outros. Quantas vezes a gente já falou isso? Eu tenho que me doar, eu tenho que fazer tudo. Eu não posso fazer as coisas para mim, eu preciso fazer para os outros. Eu nasci para isso, eu vim para isso. A mulher não é valorizada, eu vivo na TPM, a menstruação é a pior coisa do mundo, lugar de mulher é botar fogão, mulher... Enfim, todas essas coisas que a gente já conhece e já ouviu. E essas reflexões, elas são duras porque a gente não para ouvir, ou não para refletir, ou não para pensar. Em quantas vezes a gente já ouviu, até repetiu, de forma totalmente automática. E aí eu trago uma frase de uma das mentoras que eu estou tendo aí, de uma das mulheres que eu estou acompanhando, que ela fala que o feminino é um sentir. Sentir a vida em mim, quanto mais eu sou, mais eu permito que os outros sejam. Mais mulheres vão olhar para mim e vão querer ser mulheres. Essa frase é para trazer uma reflexão de que quando eu me permito, quando
eu entendo que é necessário fazer um movimento da minha natureza, da minha essência, do que tem dentro de mim, eu consigo externalizar isso para outras pessoas e ajudar outras pessoas, sejam mulheres ou sejam homens, sejam os homens da minha casa, sejam filhos, sejam pais, sejam maridos. E aí, eu vou trazer agora para vocês, de uma forma mais prática, na questão do entendimento aonde tudo começou, muitas dessas falas, muitas dessas crenças. Claro, gente, que eu sei que existe aí um contexto maior, muito amplo e até aqui, né, milenar, Bíblia Sagrada, milenar. O que eu vou trazer para vocês está dentro de um contexto social, tá? A mulher, historicamente, quando se trata de um contexto social, de estudo, de trabalho, ela teve a primeira oportunidade de educação básica, isso aqui no Brasil, tá, gente? Em 1827. Oi? De ver aqui um pouquinho. Fique à vontade, já vamos meio casadas. Tá bom, não tem problema, fique à vontade. Vamos começar aqui a cronologia da mulher. Na sociedade, quando se trata de trabalho, estudo. Então, em 1827, e como eu falei, é Brasil, tá? Foi quando a mulher teve a primeira oportunidade de começar a estudar, e que eu digo estudo básico, ler, escrever e fazer conta. Foi dada a primeira oportunidade para a mulher em 1827. Enquanto o restante da sociedade, que eu digo, né? Só uma coisa, gente. O que eu estou trazendo para vocês não tem a ver, não está ligado a gente fazer distinção homem e mulher, de maneira nenhuma. Aqui todas estão aqui são mulheres, eu quero que vocês só façam essa interpretação de que enquanto a gente estava tendo em 1827 a oportunidade de começar a estudar, os homens já tinham a possibilidade de estar estudando, inclusive já existiam médicos, advogados, professores e engenheiros. 52 anos depois, a mulher teve a oportunidade de ingressar nas faculdades. 1879. Tá? Só que, nesse período, já existia um julgamento. Já existia, a mulher já tinha ali o seu papel em casa, cuidando da família, cuidando da casa, e ela já tinha esse trabalho cuidando da casa. Então, quando abriram-se as oportunidades para a mulher ter esse lugar, muitas outras mulheres julgaram. Então, assim, as que tinham coragem de ir, de fazer, de entrar, de ingressar numa faculdade, eram julgadas, eram apontadas o dedo, eram das próprias mulheres. Das próprias mulheres. Então, mas, claro que a gente sabe que tem muitas histórias positivas de mulheres que entraram na faculdade nesse período. Até 1915, a mulher não tinha direito nem de fazer um depósito bancário. Tá? Em 1932, foi quando a mulher teve o direito ao voto. Tá? A primeira vez que a mulher podia, então, ir às urnas e eleger, participar de voto. Em 1937, a mulher foi banida dos esportes, ela já tinha a possibilidade, né, de praticar alguns esportes, e ela foi banida em 1937. Em 1983, foi revogada essa lei do esporte, e aí a mulher teve uma voz novamente de ter a possibilidade. E aqui, quando eu falo esporte, é esportes que é considerado mais masculinos, principalmente, tá? Em 1945 foi quando a ONU começou a ver, né, a mulher se manifestando, a mulher mostrando quem ela é, as habilidades que ela tem, o quanto ela poderia contribuir e ajudar em tudo que a gente inclusive faz hoje. E em 1945 que nós começamos a ser observadas pelo mundo, vamos dizer assim. E em 1962 a mulher começou a ter mais direitos por ser casada. Tá? Então, em 1962 que entrou o direito com o Estatuto da Mulher Casada. Vocês percebem que essa frase aqui, que a nossa história, ela influencia os nossos comportamentos, pensamentos e emoções? Então, mais pra frente vocês vão entender um pouquinho mais. Em 1975, a ONU então reconheceu o Ano Internacional da Mulher. Em 1975.
Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ido atrás dessas informações. E quando eu vi quanto é recente algumas coisas, vocês também estão tendo essa mesma impressão? Tá. Achei que era só eu que falei, gente, né? Então, assim, nesse movimento a gente já percebe onde vem alguns comportamentos desequilibrados, vamos dizer assim, no geral, tá, gente? E somente em 1988, minha irmã estava nascendo, inclusive, entrou, a mulher teve a liberdade de escolha dentro de uma nova Constituição, onde ela começou a ter os mesmos direitos que os homens, somente em 1988, 35 anos atrás. Aí, outros dados, só para vocês entenderem, outras coisas que a gente já sabe que acontece muito, né? E é importante a gente saber por que algumas coisas, quando a gente fica sabendo, é só tragédia. Porque as coisas vieram muito tarde, tá bom? 2006, Lei Maria da Penha. 2015, que veio a lei feminicídio como um crime hediondo. E em 1985, que foi instalada a primeira delegacia em defesa das mulheres. E aí, historicamente, basicamente, tá, gente? Tem muita coisa por trás, só que para vocês terem já uma linha de raciocínio de que vocês perceberam que inconsciente, ou seja, muitos comportamentos, muitas decisões, muitas coisas que a gente vê nas nossas vidas, na vida das pessoas que a gente conhece, nas mulheres que trabalham com a gente, nas mulheres que estão na nossa família, que nós somos, em algum momento, impedidas de reconhecer as habilidades que a gente tem. Quais são as nossas habilidades? Afinal, qual é o nosso dom? O que realmente eu sei fazer de melhor? Não só em casa, mas no trabalho, na sociedade, nos meus papéis, o lugar da mulher em relação aos papéis. Olá, tudo bem? Você acha? Fica à vontade, pode sentar. E aí, para dar continuidade, deixa eu ver aqui, só tirar aqui, porque eu não lembro se é um vídeo. Tá, é um vídeo, tá, gente? Deixa eu ver se ele tá. Vou ter que... E eu quero que vocês agora reflitam com esse vídeo, tá? Que eu vou trazer para vocês, tudo isso que eu trouxe para vocês até agora. Ele não entra automático, mas tudo bem. Alguém já assistiu esse vídeo? Vida Maria? Quem já assistiu? Levanta a mão para eu ver. Não sei se o pessoal do Instagram vai conseguir assistir. Deixa eu ver. Acho que vai. Vou sair aqui da frente para vocês assistirem esse vídeo, tá, pessoal? Tá bom o áudio?
papai. Ô, Maria, Tudo bom, Antônio. vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Desça, mãe. Desça, mãe. Desça, pai. Deus abençoe. Deus abençoe. Ô, Lúcia.
apresentação aqui, senão não vai voltar. E aí? O que passou pela cabeça? Alguém quer trazer alguma reflexão? Ciclos sendo repetidos, o que mais? Vinha transmitindo o que viveu ali, né? No caso dela, ela foi reprimida do que ela queria fazer, foi viver uma vida fora do período, né? Ela queria estar aprendendo, brincando, né? Vivendo uma vida de criança. Mas a história já vinha, né? Criança faz isso, é desse jeito, e foi se tirando. Ela percebeu uma repetição. Ela pulou a infância e teve que fazer coisas de adulto, desde pequenininha, porque os pais já vieram numa cultura assim, né? É um ciclo que se repete, como se fosse um círculo vicioso. E isso aí deixando de lado. E acho que também o reforço do machismo na criação que a gente tem, né? Você viu, ela tinha vários irmãos homens, e quem tinha que pegar e carregar água era a mulher. Então Interessante, tá vendo que vocês fizeram várias reflexões. Bacana fazer essa reflexão. E dá uma dorzinha no coração, né? De ver esse tipo de vídeo. Mas enfim. Nossa, a primeira vez que eu assisti esse vídeo eu fiquei assim meio impactada. Não tinha tanta consciência nesse vídeo. E aí, se estamos falando das crenças e que as crenças determinam os nossos estados de vida, como já expliquei um pouquinho atrás para vocês, por que temos esses dados hoje, atualmente, no que se diz respeito à saúde emocional da mulher? Isso aqui, bases de... Tá bom. Tchau, gente. O que diz respeito a esses dados da Organização Mundial de Saúde, né? De 10 a 25% das mulheres sofrem de depressão, 70% das pessoas que procuram terapia, né, ajuda emocional são as mulheres. O estresse ou abuso, sobrecarga de trabalho, excesso de várias coisas, o que nome que você quiser dar, é o maior causador de desequilíbrio hormonal na vida da mulher moderna. 18,6 milhões de brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade, e a maioria são mulheres. As mulheres têm melhor saúde do que os homens em algumas áreas, mas quando se trata de saúde emocional, ela não ganha, vamos dizer assim, né? O último levantamento da Universidade de Harvard, 80% de todas as consultas médicas das mulheres no mundo têm relação direta com o estresse vivenciado no cotidiano. E por que eu trouxe esses dados para vocês? Porque, como vocês acabaram de ver no vídeo, a mulher ela tinha o papel do trabalho dentro da casa. E a partir do momento que começamos a ter esse direito na sociedade, de estudar, de trabalhar, né, de tudo aquela história que a gente viu, por muito tempo começamos a perceber que fomos negligenciadas, negadas, a gente mesmo negou a nossa natureza porque a gente começou a perceber que poderia fazer outras coisas, fazer as mesmas coisas que os homens, e esse direito foi dado a nós. Isso é muito bom. Só que quando a gente traz esses dados, a gente só tem que entender um pouquinho aonde a gente se perdeu quando se trata a saúde emocional. E aí a saúde emocional entra várias questões que a gente já conhece. As dores, questões que têm a ver com o nosso ciclo, questões que têm a ver com os relacionamentos, com tudo aquilo que eu já trouxe lá atrás para vocês. E aí, muitas vezes a gente fala assim, tá, se a gente está produzindo resultados de vida que a gente já percebeu que não está bom, e muitas vezes a gente nem percebe, é preciso reconhecer, é preciso perceber, é preciso incomodar, tá? Só que, como que a gente começa a observar então o que não está legal na gente? Então eu trago uma forma de reflexão que é a observação, que é a forma de você entender o que você está falando, o que você está colocando para fora, nas suas palavras, nos seus comportamentos, em relação à tua comunicação. O que você fala ou pensa já é um sinal do que está ligado às suas crenças. Muitas vezes você repete e coisas que você nem parava para pensar, que você está repetindo exatamente o que um dia você ouviu da mãe, exatamente o que um dia você ouviu do pai, exatamente o que um dia você ouviu na escola, o que você ouviu em qualquer outro ambiente ali dos 0 a 13 anos. Então muitas vezes não percebe, mas eu não tenho tempo, difícil emagrecer, eu não consigo estudar, frases assim, mais clichês, vamos dizer assim, que a gente ouve bastante e às vezes a gente fala também, né? Não tenho sorte na vida, eu não consigo gravar um vídeo, não consigo fazer story, não consigo, o pessoal do Instagram, eu ouço bastante isso, tá, gente?
tenho dedo podre para homem, a fulana é melhor que eu, ganhar dinheiro é difícil, enfim, frases desse tipo que a gente acaba falando, se comparando, inclusive essa comparação ela vem muito das redes sociais, então muitas vezes a gente tem que se observar, tá? Então a observação é uma das chaves aí para a gente entender como que estão essas crenças e se essas crenças realmente que a gente nem sabia que a gente tinha, estão trazendo resultados em alguma área da nossa vida hoje, tá? Eu não posso, não consigo, não sei fazer, é tudo difícil para mim. Então eu estou sempre repetindo frases negativas, né? Não que a gente tem que ser assim, eu tenho que ser só frase positiva, só que a gente tem que começar a perceber que frases que a gente está repetindo toda vez que é negativa e que está trazendo reflexo em alguma área da nossa vida. Então eu não posso, não consigo, eu não sei fazer, e se conseguisse, o que você faria? Como que eu posso fazer diferente? Como eu posso mudar esse não para uma palavra positiva? Então aqui são reflexões só para a gente entender essa questão da observação das falas, tá? E agora eu volto a repetir essa pergunta. O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais, das pessoas que criaram você, que formaram as suas crenças? Quem você acha que é? Onde você acha que é capaz de chegar? Quanto sucesso você merece ter? Como você pode ser feliz? Como você responderia essas perguntas? Nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yes! Vou pedir para vocês fazerem duplinhas com a sua amiguinha do lado e de pé, uma para outra, vocês vão parar de pé uma para outra e ficar se olhando que eu vou dar o comando que vocês vão fazer, tá bom? Para responder essas perguntas. Vamos lá? Joia? Então vamos lá. Vocês não vão perguntar e responder as perguntas, tá? Eu vou soltar aqui um áudio para ficar mais fácil, só que vocês não vão falar. Vocês vão ficar de frente com a amiga, bem retinho de frente, olhar bem no olho da amiga, da colega, olhar bem no olho dela e só ouvir o que eu vou falar. Só ouvir, ok? Você vai observar agora, sem rir, sem contar piada. Você vai observar agora nos olhos da sua amiga e começar a enxergar o que essa mulher que está na tua frente, quais são essas crenças que você acredita que ela pode ter? O que ela pode ter passado? O que ela pode ter vivenciado na trajetória, nesse período da infância, que realmente formou essas crenças? Como você acredita que essa sua amiga pode estar passando hoje? Olhe nos olhos profundamente dessa sua amiga, da mulher que está na tua frente, da mulher que está na sua frente, e tente entender o que ela está sentindo nesse momento enquanto ela faz esse exercício, enquanto ela reflete, ela faz essa também reflexão dessas perguntas. Olhe bem nos olhos dela e tente entender um pouco como ela está. O que ela está vivendo no momento, o que ela acredita que ela é, quem ela é, como ela se sente com a vida que ela está hoje, o que ela já passou na vida dela, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a tudo que essa mulher pode estar vivendo hoje, ou também o que essa mulher acredita sobre sucesso, sobre ser uma mulher forte, sobre ser uma mulher corajosa, que essa mulher passa dentro do olhar dela para você, que mostra se ela está feliz, se ela não se sente feliz, por que ela não se sente feliz. E agora só observe no olho da sua amiga, essa mulher que está na sua frente. E agora você vai respirar fundo e dar um abraço nessa sua
amiga, mulher, colega. Ok. Precisam de lenço? Tem a guardanapo ali atrás. É bem rapidinho, justamente para não dar tempo para a gente sofrer muito. Não é essa ideia da gente. Mas é claro que essas reflexões mexem com a gente, claro que mexe. Com certeza. Essa folha que vocês têm aí tem essas mesmas perguntas, tá? E aí depois eu vou pedir para que vocês tentem fazer trazer essas respostas, tá bom? Vou voltar aqui. Tá. E aí, vamos lá. Roberto, eu percebi que tem algo que não tá bom. Eu entendo que já trouxe algumas coisas, claro que tem reflexões que a gente precisa ir um pouco mais a fundo, mas eu acredito que todos vocês aqui tiveram algum pensamento da infância. Todos tiveram algum pensamento, seja de qual for, em algum momento da vida, da infância? Tá. Não? Sim, não? Tá. E aí a gente pergunta assim, tá, Roberto, mas eu quero mudar. Como é que eu faço então para mudar essas crenças? Se eu tive realmente um ensinamento sobre algo que está me trazendo esses resultados de vida que eu não estou gostando, relacionado a tudo isso que você falou, como que eu posso mudar? Como que eu posso começar? O que eu preciso fazer? Né? E muitas vezes está na qualidade dos pensamentos, está naquilo que eu acabei de falar para vocês, observar. Vocês observarem, começarem a observar o que vocês falam, para as pessoas, então isso já é um exercício, tá? A qualidade dos seus pensamentos reflete sobre o que você está se alimentando. E aí alimento emocional, tá? Alimento emocional. O que você consome nas redes sociais, o que você consome de músicas, o que você consome de estudo ou não estudo, os lugares que você vai, frequenta, os ambientes que você está, enfim. Trago essa frase aqui da minha atual mentora, que ela fala que a qualidade das suas emoções dependerá sempre da qualidade das informações que você carrega na sua mente. Ou seja, se você gosta de ouvir a música da Marília Mendonça, não está contando, mas se você gosta de ouvir toda a sofrência aí que tem na internet, que tem, né? Se você ouve a sofrência todo dia, então, você sabe o que você está consumindo, né? E assim, claro, ouvir de vez em quando, mas pense, gente, a música, eu gosto de trazer sempre o exemplo, porque a música é o maior exemplo. Quantas vezes a gente se pega repetindo uma música que a gente ouviu lá no carnaval de 2015, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Quantas vezes a gente se pega repetindo aquelas músicas e aí você vai entender a interpretação da música, quando você para observar, olha o que você está repetindo. Você está repetindo coisas depreciativas sobre a mulher, depreciativas sobre você, depreciativas sobre a família, sobre a sua vida, sobre o ser humano e tudo. Então, a qualidade dos pensamentos é algo que a gente deve começar a observar, para entender como está a qualidade desses pensamentos. Isso é uma das fórmulas da mudança, vamos dizer assim, né? Tá. E aí, eu vou trazer agora um exemplo prático. Deixa eu ver aqui, se eu contar. Vou continuar aqui um pouquinho no Instagram. E aí, gente, eu vou trazer um pouquinho, eu sei que as minhas que chegaram a pegar no comercial ali, onde eu fiz a minha apresentação, só que eu preciso trazer aqui um pouco da minha história para vocês entenderem por que eu estou trazendo isso para vocês, quem sou eu ou quem eu achava que eu era. Isso faz total diferença, né? Não vou me prolongar, mas só para vocês entenderem aí, eu não vou trazer toda a minha história, vou contar minha história de criança, não se preocupem. Vou trazer aqui só pontos importantes e específicos que vão fazer talvez uma conexão com a história de vocês também, tá? Então, eu sou de 80, essa aqui sou eu em Curitiba, num condomínio aqui em Curitiba. Dos 10 aos 25 anos, eu morei no interior de São Paulo, tá? Então, assim, eu fui embora daqui, meus pais me levaram daqui, e essa aqui era a casa que eu morava, que meus pais construíram, tá? Essa casa, ela ainda existe, só que ela, meus pais, vamos dizer assim, perderam, né? Uma casa avaliada quase R$1 milhão. E por algumas coisas que tem a ver com toda essa história de vida, eu passei dos meus 10 a 25 anos vivendo nessa casa, tá? E
foi nessa cidade, nessa região de São Paulo, que eu me formei. 2020, com 23 anos eu já estava formada. E eu trago essa linha cronológica porque marcou exatamente isso. O período que eu morei nessa casa, as amizades que eu tinha, a família, as pessoas que vinham todo final de semana para curtir a piscina, as festas de final de ano. Enfim, meu pai e minha mãe que construíram essa casa que depois futuramente virou uma pousada. E a pousada, ela foi inclusive o meu TCC de administração. Como montar uma pousada? Pergunta se eu aprendi. Eu nem sei o que eu fiz no TCC, mas tudo bem. E com 23 anos, você sabe nem quem é você vai saber como montar a pousada? Não, é? Porque eu aprendi o ter. Eu aprendi que você tem que ter as coisas para você. Se você tem dinheiro, você vai lá e compra um guarda-sol daquele. Mas e aí? Você sabe administrar? Você sabe liderar? Você sabe cuidar de uma gestão de funcionários? Pergunta. Não, né? Então, aqui está uma base básica, que tem bastante história aqui. Só que o que eu vou trazer mais ênfase é nesse período aqui. E esse período aqui eu falo que é a jornada única que a gente precisa valorizar. Porque quando a gente começa a perceber as coisas que estão acontecendo com a gente no dia de hoje, a gente começa a entender que teve momentos da vida que a gente precisou passar. E aí a gente acha que a gente fica alienada, inclusive, por um tempo. Só que eu vou trazer um contraponto em cima da alienação, que é que eu entendi, que eu comecei a perceber que eu precisei passar por isso. Faz parte da minha história. Então, assim como vocês talvez passaram por coisas da vida de vocês que vocês falam, não quero nem lembrar. E fazer essa linha do tempo é um exercício. Já posso deixar aqui para vocês o exercício. Então, assim, resumidamente, tá, gente? Dos meus 20 aos 35 anos, aqui é uma foto de consagração numa religião, tá? Onde eu tinha passado por situações, não vou entrar em detalhes, tá? Pai, mãe, tinha passado por algumas situações, e eu achei ajuda na religião. Eu fui apoiada pela religião. Fui apoiada e acreditei em tudo, e isso foi bom por um lado. E claro, como tudo na vida, tem altos e baixos, tem um lado bom e um lado ruim. Só que isso aqui me trouxe uma base muito maior sobre, inclusive, o que eu acredito hoje. E aí agora eu entendo por que eu acredito. Que é a minha base espiritual. Tá? Então eu vou falar um pouco de espiritualidade para vocês entenderem que aqui eu aprendi sobre religião. Tá? Foi aqui que eu casei, foi aqui que eu abri vários negócios. Eu me considerava a pessoa... Deixa a vida ler. Eu tinha a vida Zeca Pagodinho mesmo. Não vamos fazer assim, não, isso vai dar para a minha vida. Não se preocupe de amanhã, vamos fazer. Vamos meter os pés nas mãos, vamos fazer tudo que precisa ser feito e não vamos preocupar com nada que vai vir depois. Porque para que preocupação, né? Enfim. E aí você começa a colher os seus estados de vida, né? Então, assim, tive vários negócios, entrei em várias empresas e saí. Eu era aquela pessoa de muita iniciativa e zero apelativa. Alguém se identifica em algum momento da vida? Então, assim, é um exercício, porque aí você analisa que você praticamente ficou até os 35 anos da sua vida repetindo o que você aprendeu, o que ensinaram para você. Né? Claro que a base escolar ajuda, com certeza, né? A faculdade, tudo que eu passei, só que nesse período eu acreditava que eu não precisava estudar. Que não tinha para que estudar. Se eu tenho o Todo-Poderoso para resolver tudo para mim. E aí a gente acaba vivendo, acreditando nisso, não contestando, não indo atrás das informações, para saber se realmente elas são verdadeiras, se o que estão falando naquele livro ali, chamado Bíblia Sagrada, estão falando para mim o que eu estou ouvindo, se está escrito mesmo lá. Inclusive hoje eu leio muito mais justamente para saber se é isso mesmo e para fazer a minha interpretação que eu acredito. Então, assim, sim, isso aqui tem a ver com a minha fé, tem a ver com tudo que eu aprendi. E aqui eu tive um divisor de águas, né? Que eu tive uma loja no shopping de Curitiba, aqui no shopping de Curitiba, e era muito linda, muito bonita, todo mundo elogiava, que foi um negócio que eu tive também, e não dava nada certo, e tudo se encerrava, e tudo virava em ruínas. Não tinha base. Era como um vento que levava qualquer coisa. Falei esse dia no Instagram isso. E aí, onde que eu quero chegar com vocês? Que hoje eu me intitulo como uma mulher abençoada.
abençoada, trago essa questão que eu creio nessa espiritualidade, que vocês podem dar o nome que vocês quiserem, eu dou o nome de Deus, que é a base, ela que eu acredito, e que está, sim, sendo a minha força espiritual e emocional. Que está, sim, fazendo com que eu perceba todos os movimentos que eu realizei na minha vida, para estar aqui conversando e falando com vocês e trazendo esse conhecimento, essa consciência, né? Então, tem a ver. Então, desde os meus 35 anos, eu comecei a sair desse modo de tipo, o que está acontecendo, né? Por quê? Porque fechei uma loja, porque fiquei depressiva, tive outros problemas, e a gente começa a olhar pra gente, né? Aqui foi formatura da empresa que eu estava e também da pós, enfim, várias coisas boas que aconteceram aqui. Resumindo, eu comecei um processo de mudança, e mudar dói. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Mudar dói porque a gente tem que olhar para dentro, porque a gente tem que se reconhecer, porque a gente tem que se perceber, a gente tem que fazer todo esse movimento interior, tá? Então aqui, basicamente, para vocês entenderem, é toda a jornada de agora, tudo que eu passei para me considerar hoje, saber quem eu sou. E aí eu trago essa frase, que inclusive é uma resumo de uma frase, eu não lembro quem falou, tá, gente? Estou lendo essa situação. Mas eu coloquei essa frase para mim, né? Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, não olhe para as condições, né? Tome decisões, enfim, né? Hobbies. E dentro de todo esse contexto, eu comecei a entender que existe uma pirâmide, nós somos uma pirâmide do ser. Afinal, quem eu sou? Porque para eu ter essa base sólida, para eu entender quem eu sou e viver uma jornada de altos e baixos, só que começando a trazer resultados, trazer coisas que eu quero fazer e que eu posso, que eu consigo, para depois eu chegar no topo da pirâmide, que é eu ter, ou seja, eu mereço ter, vocês merecem ter, né? Vocês mulheres merecem ter. Eu precisei entender esse movimento, eu precisei parar de não acreditar nas pessoas, no sentido de, não, aquela pessoa está falando, vou fazer do meu jeito, já fazer tudo do meu jeito. Então aqui eu trago algumas coisas que eu fiz, tá, até hoje, que foi se priorizar, né, parar de falar assim, querer abraçar o mundo, querer só ajudar as pessoas e não me ajudar em primeiro lugar. Eu comecei a perceber que eu tive a certeza do que eu não queria mais, ou seja, nem sempre a gente tem clareza do que a gente quer na vida, do que a gente quer como propósito, do que a gente quer seguir. Mas eu sempre falo essa frase, que quando a gente tem clareza do que a gente não quer mais, isso já faz uma diferença muito boa. Eu comecei a procurar, assim, ajudas, então fiz cursos, fiz treinamentos, passei por terapia, passei por processo de coach, passei por mentorias, todos tipo, e continuo. Eu não paro de estudar, não paro, eu estou dentro de uma mentoria atualmente, e eu sempre falo que essa ajuda emocional, espiritual e cognitiva a gente precisa ter. O cognitivo é estudar, o físico, é tudo isso, né? Para que a gente consiga ser essa tríade de força como mulher. Então, um mentor é importante, um terapeuta, um coach é importante, ter um líder espiritual, seja ele qual que você acredita, também é importante. Uma rede de apoio, essa rede de apoio eu não tenho na minha família. Busque, nem que seja uma amiga, uma pessoa que você consiga confiar, isso para mim fez total diferença. E a coisa mais difícil, acreditar em você. Por incrível que pareça, nós mulheres temos muita dificuldade de acreditar em gente. A gente acredita no outro, a gente vai lá, faz pelo outro, só que a gente não acredita. Tá? E aí, eu trago essa frase para finalizar a parte dos pensamentos, onde em Filipenses fala que finalmente, né, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, é uma validação do que a ciência já falou sobre os pensamentos, que também está, né, num livro sagrado. E aqui reforça de que é necessário a gente fazer esse movimento, de mudar pensamento, de mudar estado. Como eu mudo meu estado? Eu tento sair da música da sofrência, eu tento sair de repente do lugar, de ambientes que eu estou, que as pessoas estão só reclamando, estão se degladiando, estão apontando o dedo para outra. Mas é minha família, Roberto. Então, o que eu posso fazer de melhor para estar ali contribuindo e ao mesmo tempo eu buscar os recursos para eu também evoluir emocionalmente e espiritualmente dentro da minha família. Tá? Então eu trago essa reflexão para vocês e vamos fazer rapidinho só mais um vídeo. E eu peço que vocês assistam mais um vídeo pra gente ir agora para
seguindo para a parte final, tá? Antes da gente começar as ativações. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? Pessoal do Instagram, vamos aí. Alguém já viu esse vídeo? Então prestem atenção. Quando você? Sorriu, o mundo te sorriu. Olha, que legal, né? Gente, gosto muito desse vídeo porque ele é uma forma da gente entender que às vezes a gente está aqui num momento totalmente, né? Meu Deus, quanta coisa ruim! E aí isso é uma quebra de estado, tá? Isso é uma forma da gente se entender que às vezes a gente sorrindo, a gente levando uma energia positiva no trabalho, onde a gente está, mudando ali de repente até a postura, eu chego no trabalho, eu coloco um sorriso na voz, eu falo bom dia, vai ser um lindo dia, Dani, aqui na IMD. Nós vamos fazer muitos cursos hoje, vamos editar muito vídeo e vai ser tudo lindo. E aí, ó, já começou a sorrir, já não tem aquele clima, entendeu? E é isso, gente. Então, a ideia desse vídeo aqui é para que a gente sorria mais, para que a gente realmente busque uma emoção, vamos dizer assim, né? Uma emoção positiva para o nosso dia a dia, para que, mesmo nas adversidades, e a gente é muito boa nisso, né? A gente é muito boa em resiliência, né? De fazer do limão uma limonada, fazer coisas que mesmo nas situações difíceis a gente consegue dar uma volta por cima, só que chegam momentos também que as coisas começam a ficar difíceis. Quando está difícil, quando tá muita cobrança, quando eu me cobro muito, quando eu me culpo, quando eu não sei o que fazer, quando eu só repito coisas negativas sobre mim, o que eu preciso fazer? Né? Então a gente sabe que não é só um vídeo de sorriso que a gente sabe que vai mudar, só que isso já é uma ferramenta para te ajudar. E aí eu trago agora um despertar. Afinal, eu falei bastante sobre o universo emocional feminino, né? Acredito que a maioria de vocês viram falando isso aí esses últimos dias, meses, semana. Então, assim, gente, por que eu trouxe esse despertar? Por quê? Essa frase, esse Matthew Horner, ele é um psicólogo americano, enfim. E ele fala assim, que se algum dia chegar um tempo em que as mulheres do mundo se unam única e exclusivamente em benefício da humanidade, elas serão uma força como tal, né, o mundo jamais viu. Aí você fala, Roberta, mas agora a gente está no papel de casa, a gente continua no papel de casa, porque a mulher ainda muitas vezes tem esse papel e quer cobrar esse papel. E agora a gente está no papel de trabalhar, a gente está no papel de ser mãe, a gente está no papel, né, vários papéis que a gente escolheu. E a gente acaba também não percebendo por que fizemos algumas escolhas. E aí está me dizendo ainda que nós vamos ter que salvar o mundo. Mulher Maravilha. Então, só que esse mundo que a gente diz realmente tem a ver com o teu mundo. Então, assim, o que você precisa despertar como mulher, e aí eu falo fisiologicamente, tá? Não estou falando de gênero aqui, para que vocês entendam esse despertar emocional no universo emocional feminino, tá? Lembra que eu falei dos 8 grandes ciclos? Nós falamos só 4, não sei se vocês repararam. Aqui eu vou falar sobre os outros 4 de forma muito breve. Então, a mulher, depois, né, o ser humano no geral, mas aqui eu vou trazer a mulher, temos aí
mais 5 ciclos de vida, que começamos aí depois dos 12 aos 20, onde, no caso da mulher, passa por um período de transição, que é a menarca, que é a primeira menstruação. Depois aí passamos na vida adulta dos 21 aos 40 anos, que é o nosso período de ciclicidade, ou seja, de emoções, de altos e baixos, de movimento hormonal, principalmente, filhos, enfim, tudo isso. Período da vida adulta intermediária, que é dos 40 aos 65 anos, que é um período de transição também, um outro período de transição, porque estamos saindo dessa ciclicidade para a menopausa, que inclusive acaba sendo um grande tabu das mulheres em falar sobre a menopausa ainda, se entender, né? E finalizando aí, a gente chama de vida adulta tardia na psicologia positiva, na ciência da felicidade, esse inclusive é o material da unicelular aqui da ciência da felicidade, e o período da vida completa, se a gente quiser trazer isso para o lado do universo emocional feminino. E aqui está uma questão que é o ciclo da vida, tá tudo bem. Não vou entrar no contexto de tudo, só que é importante a gente ter esse entendimento que está relacionado à nossa natureza, à essência da mulher. E como tudo na vida tem ciclo, o corpo da mulher também passa por ciclos, né? Então, a gente fala que os ciclos mensais, eles passam por 4 períodos, né? Que são esses aqui, que é a fase dinâmica, expressiva, criativa e reflexiva. Essas fases, elas estão totalmente ligadas à ciclicidade. A mulher ali dentro dos seus 12 anos, na menarca, até a transição da menopausa, tá? Então, aqui são os períodos ideais, onde manifestamos capacidades emocionais, intuitivas, aptidões, ou seja, muitas coisas que a gente não percebe, que tem a ver com o nosso ciclo, que é onde a gente é mais criativa, onde a gente ajuda mais, onde a gente se percebe mais, onde a gente busca ajuda, onde precisamos olhar para esse interior, para saber o que realmente eu preciso cuidar, o que eu preciso mudar. E aí, essas fases, também não vou entrar no contexto de cada uma, que é bastante coisa. Ação, energia, empolgação, na fase expressiva, estabilidade. A fase criativa é um momento de necessidade de criação, que eu tenho necessidade de criar, de fazer, de lançar projetos, de fazer coisas diferentes. E a fase reflexiva, que nos pede olhar para dentro, descanso e introspecção, inclusive aqui tem a ver com justamente o período menstrual, mesmo que eu não tenha menstruação, tá? Mas assim, não vou entrar no contexto, mas é um conteúdo para eu trazer para vocês em outro momento. E aí, eu trago um pouco de Brené Brown, que é essa né, escritora e psicóloga, que eu acredito que alguém já deve ter lido o livro dela, Coragem de Ser Perfeito. E por que eu trago ela? Porque ela fala muito sobre a vulnerabilidade. E a realidade é que a gente não conhece as nossas emoções. A gente não conhece. Quando você fala assim, o que é emoção? Fala uma emoção aí que primeiro que vem na tua cabeça. Raiva, medo e alegria. É só isso que a gente acha que a gente tem. Só que a gente tem muito mais que isso. E a gente é movido à emoção. E aí é que tá. Se a gente não sabe dar nome para as emoções, se a gente não interpreta as nossas próprias emoções, como que a gente quer fazer coisas para nós e para os outros, se a gente não sabe interpretar? Gente, isso aqui para mim foi... Falei, gente, isso foi a meta. E a coragem, né? Ela fala que na coragem, né? Não há coragem sem vulnerabilidade. Essa frase dela quer dizer o seguinte, que a vulnerabilidade a gente confunde com fragilidade. Não é essa coisa diferente. Estar vulnerável, já trouxe isso no Instagram, não vou entrar no contexto, mas é algo que a gente está mais aberta, mais receptiva de falar das minhas fraquezas, de repente com as pessoas certas, com os profissionais corretos, para a gente não ficar também se perdendo. E a coragem tem a ver com o coração. Então, assim, se eu tenho força no meu coração, se eu acredito, se eu tenho amor, se eu ou não tenho, eu preciso buscar, eu consigo me colocar em vulnerabilidade para buscar as mudanças que eu preciso. Ela é a vulnerabilidade que é a fonte de esperança, empatia. Isso aqui são tudo resumos de frases dela do livro, tá, gente? Não é exatamente assim que ela fala, mas são tópicos que eu trouxe no resumo do primeiro livro dela, do Coragem de Ser Imperfeito. Vulnerabilidade é o berço do amor, pertencimento, alegria. Se queremos ter mais clareza no nosso propósito de vida e espiritual mais profundo, a vulnerabilidade é o caminho, porque é quando a gente se reconhece, quando a gente desperta para esse momento. E muitas vezes ele está ligado à idade, tá? Tem a ver aí com aquele período da vida adulta que normalmente é depois dos 40 anos, você que tem mulheres aqui menos de 40,
E também é possível já passar por esse despertar. E aí vai muito do querer, do reconhecer, do estar incomodando, sabe? E eu trouxe para vocês, não sei se vocês já viram a capa desse livro. Nunca viram? Eu descobri um novo livro da Brené Brown que não está ainda no Brasil, está em inglês. Ele está aqui porque minha irmã comprou. Ela está fazendo aula de inglês e está traduzindo o livro. Ele é lindo, depois eu apaixonei, estou apaixonada por ele. E aí eu descobri que tem alguns vídeos já, né, no streaming contando o que se trata desse livro. E ela faz essa pergunta muito intrigante, que quantas de nós fomos criadas para acreditar que as emoções são muito importantes? Quantas de nós acreditamos que lá na infância você tem que aprender o que é alegria, você tem que aprender o que é tristeza, você tem que aprender o que é ansiedade, você tem que aprender o que é vulnerabilidade? Quantas de nós aprendemos? E aí vem uma questão que a gente fala assim, o que eu estou aprendendo, eu estou passando, eu estou vivendo e de uma forma inconsciente. Essa frase aqui também, esse Antônio Damasio, é uma citação da própria Brené, que é psicólogo também, lá, PhD em Harvard, e ele fala que não somos máquinas pensantes, ou seja, não, na verdade nem utilizamos muito o lado direito, como dizem, né? Usamos mais o lado esquerdo, só que a gente acaba usando os dois lados do cérebro. Somos máquinas sentimentais que pensam. Se somos máquinas sentimentais que pensam e não aprendemos as emoções na infância, como estamos? O que precisamos fazer? Estamos olhando para isso? O que nós estamos levando para gerações? Nós estamos levando para quem está do nosso lado, que precisa, inclusive, às vezes, da gente, ou a gente não precisa estar todo momento linda, bela, plena, mostrando. Mas será que não é o momento de a gente estar vulnerável para olhar para a gente? É esse um dos convites que eu faço para vocês. Inclusive, ela fala que nesse livro que nós temos 80, que ela já estudou e pesquisou, que ela consegue trazer 87 emoções que nós não conhecemos. E aqui a gente não sabe dar um nome. Todos nós passamos, todo ser humano passa, mas não tem nome, você não sabe dar um nome. Para realmente saber o que é angústia, o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é felicidade, tá? E aí vocês querem saber, né? Como eu posso então ter o melhor ano da minha vida? Já que o Roberta, você me trouxe aqui para me dar uma receita do bolo. E aí, o que é melhor, né? O melhor é muito subjetivo, vamos falar a verdade. O que é melhor para mim, talvez não seja melhor para você, só que ele está numa base da pirâmide. E a base da pirâmide, ela está em entender quem nós somos na essência. E se a gente não está disposta a olhar para a essência, a olhar para as nossas... Não adianta, tem que olhar para a infância. Se a gente quer saber quem a gente é e mudar alguns comportamentos, se é que você acredita que precisa mudar, é preciso voltar. É preciso fazer alguma coisa, tá? Então, essas perguntas já são perguntas básicas para a gente entender o que a gente quer para o próximo ano. Afinal, se eu quero ter o melhor ano da vida, eu sei o que eu quero. Como é que eu vou ter o melhor ano da vida se eu nem sei o que eu quero? Já alguém já escreveu as metas? Pelo menos de janeiro? Não, eu não tive tempo. Eu não tenho tempo. Tá, entendi. Eu tenho planos, metas, objetivos, claros. Na verdade, essas perguntas que estão aí. Eu estou comprometida comigo mesma e com as ações que eu preciso realizar para alcançar os meus sonhos, desejos, realizações? Eu estou? Sim ou não? Tá. Então vamos lá. Pessoal do Instagram, eu vou encerrar aqui que nós já estamos finalizando. Depois a gente conversa. Obrigada para quem esteve aqui até agora. Tenho certeza que todo o conteúdo aí contribuiu para até aqui.